No nosso módulo anterior, estabelecemos que o livro de Daniel trata da soberania de Deus sobre os impérios humanos, especialmente no contexto sombrio do exílio babilônico. O versículo 1 do livro de Daniel, no capítulo 1, diz: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O capítulo 1 é o cenário inicial, uma parábola de sabedoria e coragem que estabelece o tema central da fidelidade. O rei Nabucodonosor exige a aculturação forçada de jovens nobres judeus, e Daniel e seus amigos enfrentam um dilema que resume a esta pergunta: como se manter fiel a Deus em um ambiente de profunda pressão cultural e religiosa? A Babilônia usou 3 poderosos instrumentos para tentar anular a identidade judaica desses jovens. Observem, o versículo 4 diz: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Observe que a exigência é aprender a língua, mas também a cultura dos caldeus. O objetivo aqui não era apenas intelectual, mas ideológico, reformatando a sua cosmovisão. Segundo a leitura aqui nos versículos 6 e 7, o texto diz: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Observe, nesse texto, nós encontramos a imposição de novos nomes: Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes honravam a Deus de Israel. Deus é gracioso, quem é como Deus? O Senhor ajudou. Receberam aqui nomes que referenciavam deuses babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso era uma tentativa de transferir a lealdade religiosa desses rapazes. Um detalhe interessante também nós encontramos no versículo 5, que é a dieta real. O texto diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Aqui nós observamos a exigência de comer as iguarias e beber o vinho do rei. Este é o ponto onde Daniel e seus amigos traçam a linha. No versículo 8, o texto diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A decisão aqui é explícita. O texto diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora, um detalhe interessante aqui é por que a comida era o ponto de inflexão, se eles já haviam aceitado a reeducação e os novos nomes. Bom, a recusa não era apenas sobre nutrição, era fundamentalmente religiosa e teológica. A comida do rei poderia ser problemática por 3 razões. Primeiro,
as leis dietéticas. Kashrut. A carne provavelmente não era abatida de forma kosher e incluía alimentos, digamos que proibidos pela lei mosaica, conforme Levítico, capítulo número 11. Um outro ponto interessante também são as ofertas. Em segundo lugar, as ofertas aos ídolos, porque a comida da corte, especialmente a carne e o vinho, era rotineiramente dedicada aos deuses babilônicos antes de ser consumida pelo rei. Portanto, comer essa comida era um ato de participação velada na adoração idólatra. Por isso que Daniel resolve firmemente se abster desses alimentos, dessas iguarias do rei. E em terceiro lugar, a identidade e comunhão. A mesa é um símbolo de comunhão. Ao se recusar a participar da mesa real, Daniel, juntamente com Ananias, Azarias e Misael, estavam rejeitando a comunhão ideológica com o sistema babilônico, honrando a Deus e a sua lei. O estudioso do Novo Testamento, Arthur France, ao comentar sobre o tema de fidelidade, afirma que a verdadeira santidade não é meramente se afastar do mundo, mas se engajar nele sem ser absorvido por ele, isto é, sem ser influenciado por ele. Por isso que, para Daniel, a comida era o limite onde o engajamento terminava e a absorção começava. Sua recusa foi um ato de resistência pacífica e teologicamente fundamentada. O versículo 15 aqui nos diz que no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O teste da dieta proposto por Daniel não era um experimento científico, mas uma demonstração da provisão e da aprovação de Deus. Observe que o texto fala que após 10 dias, comendo legumes e bebendo água, eles estavam com melhor aspecto e mais nutridos do que aqueles que comiam a dieta do rei. Teologicamente, isso remete ao Jardim do Éden e ao pacto original. A dieta baseada em semente e vegetais é um símbolo de pureza e ordem que antecede a queda, conforme Gênesis 1, versículo 29. Daniel, ao escolher essa dieta simples, ele estava afirmando que a verdadeira vida e o verdadeiro sustento vem de Deus, e não do luxo e do poder do império pagão. Ele confiava no Criador e não na criação. O especialista em literatura sapiencial Tremper Longman III nos revela que a chave está no versículo 17 do capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Longman argumenta que a sabedoria de Daniel não é o resultado de sua dieta ou de seu estudo, mas um dom sobrenatural de Deus concedido em resposta à sua fidelidade. A sabedoria de Babilônia é inútil sem a sabedoria que vem do Senhor. Aqui no capítulo 1 de Daniel, nós encontramos um reverso teológico de Gênesis 3. Adão e Eva falharam no teste da comida no jardim, resultando a eles em exílio. Observe que Daniel e seus amigos passam no teste da comida no exílio,
resultando em bênção e sabedoria. Isso aponta para um novo início, isto é, uma nova humanidade que obedece à vontade de Deus, que obedece à sua palavra, à sua instrução. Aqui no capítulo 1 nós vamos observar que Daniel e seus amigos representam o remanescente fiel de Israel, que mesmo em terra estrangeira, guarda o pacto. Eles são o ponto de luz que preserva a linhagem da promessa messiânica. E a sabedoria de Daniel o coloca em uma posição de influência, não para a glória de Daniel, mas para a glória de Deus. Não para o seu próprio engrandecimento, mas para o engrandecimento de Deus. O capítulo 1 nos ensina que a vitória do reino de Deus começa com a fidelidade pessoal do cristão no dia a dia. A história de Daniel, no capítulo 1, deixa com uma aplicação poderosíssima. A verdadeira batalha espiritual é frequentemente travada nas decisões aparentemente pequenas. O que comemos, o que consumimos em nossas mentes e a quem damos nossa lealdade. A fidelidade de Daniel foi compensada com sabedoria. O versículo 17 nos mostra isso. A sabedoria de Daniel levou ele à influência, conforme descreve nos versículos 19 e 20. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então, um outro ponto também é que a influência de Daniel aqui serviu ao propósito de Deus. Deus vai sim permitir que sejamos influentes para a glória do seu santo nome. No nosso próximo módulo, entraremos no coração das profecias imperiais, o capítulo 2, onde Daniel interpreta o sonho da estátua de Nabucodonosor. Uau! Veremos então, em detalhes, como Deus revela a sequência dos impérios humanos e a certeza do reino eterno que está por vir. Espero que este aprofundamento tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.